Olá, amigos, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um Espiritualidade, Perguntas e Respostas do projeto Acolher Perdas e Luto. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Luiz Lima, onde nós vamos falar um tema muito interessante, o bem e o mal. E aí, Luiz, Olha que tudo bem? tema maravilhoso, hein? Esse tema é Preparado? muito maravilhoso. Não, preparado. Eu acho que é muito importante a gente, dentro do Espiritismo, falar nisso. Tem muita coisa a ser esclarecida, tem muito detalhezinho. É uma oportunidade assim, muito boa da gente poder participar, né? Então, bem-vindo a todos que estão nos assistindo aí. Sem dúvida. Eu acho que... Como é que tá o friozinho em Orlando? Olha, tá, de vez em quando faz uns 36, 37, né? Aqui, Aqui, Fahrenheit, né? hoje a gente também tá aí, já estou aqui de manhã comprido, o fiozinho já pegou aqui também. Aqui, ó, manga comprida. Perfeito. Então, olá a vocês aí que estão nos assistindo. Vamos agradecer as redes transmissoras, a Rede Amigo Espírita, também a TV7, e também nós estamos com uma nova rede transmissora. Foi maravilhoso, eles são da Ilha do Governador, lá do Rio de Janeiro, o Lar José. Então, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e fazendo parte hoje da nossa espiritualidade. Então, vamos lá. Hoje é dia de participação mesmo. Me conta uma coisa, Luiz, como é que a gente vai definir essa questão, né, onde o Espiritismo nos traz, até no Livro dos Espíritas, no Livro dos Espíritos, na questão 629, como é que a gente define o bem e o mal? A definição espírita de bem e o mal é um pouquinho diferente da definição clássica, né? Se a gente for pensar um pouquinho em termos de definição clássica, o bem e o mal cai num desses dualismos, né? Vida e morte, bem e mal, são todas dualidades, na verdade. Se você pensar, por exemplo, quando você está fazendo o bem, você não pode estar fazendo o mal ao mesmo tempo. Quando você está fazendo o mal, você não está fazendo o bem. Mas um não existe sem o outro. Né? Então são coisas que estão coligadas de alguma forma, existe uma relação entre os dois. Idem, por exemplo, vida e morte. Né? Se você, no conceito clássico aí, se você está vivo, você não está morto. Se você está morto, você não está vivo, mas um não existe sem o outro. Então, essas dualidades são coisas, primeiro, muito interessantes da gente compreender e entender, mas elas são muito desafiantes para algumas interpretações. Né? Então, na interpretação clássica, bem e mal cai nisso aí. Ou você é mal ou você é bom. E acabou e não tem nada no meio. Né? E não é bem assim. Né? Para nós espíritos, a interpretação é diferente, porque a gente tem pelo menos, a informação que vem de uma camada, além da camada que a gente está, que é a camada do plano material, né? E pela espiritualidade, através da própria codificação, começando na própria codificação, isso vem nos ser ensinado, né? Que o mal é um tipo de bem que ainda não é conhecido. A Né? ignorância, tudo Então, bem. é ignorância. Quando você não conhece as coisas, você faz não porque você decidiu fazer o mal, porque você não conseguiu atinar que é melhor fazer o bem, porque não existe ainda, não chegou num nível ainda, né? De você ter discernimento para fazer isso. É o que a gente chama de maturidade espiritual, né? E isso precisa ser respeitado, inclusive, né? Nas pessoas que ainda estão ali fazendo mal na nossa visão, né? Nós achamos, de vez em quando, olhamos para uma pessoa e falamos, nossa, essa pessoa só faz o mal, só quer lidar com a maldade e tal. Tudo bem, a gente entende, mas por outro lado a gente tem que respeitar e, obviamente, né, ajudar na medida do possível, se puder, se estiver ao nosso alcance. Mas é uma interpretação diferente da interpretação clássica, né? E é verdade, e eu acho que tem um ponto aí importante dentro do que você mencionou, que muitas vezes a pessoa está fazendo uma coisa que não é boa para os outros e às vezes nem para ela mesma, mas ela não percebe, né? Ela pensa, ela acredita que aquilo que ela está fazendo é bom. Por isso que eu gosto muito de linkar o evangelho, né? Porque aquele convite da gente, se tiver dúvidas se a escolha que nós estamos fazendo deve ou não ser realizada, porque às vezes a gente pode ficar em dúvida, né? Será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que torcer para isso é certo? Será que desejar isso é certo? A gente poder ter esse olhar que o Evangelho nos convida, da gente fazer essa pergunta, né? Essa pergunta de se o que eu estou fazendo é bom para mim, se é bom para os meus e se é bom para todos. Porque Isso. tudo que a gente está fazendo, todo mundo se beneficia,
aí a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo se enquadra naquilo que a gente chama de bom ou de bem, né? Porque às vezes a gente também fica perdido se a decisão é a certa ou é a errada. E nessa dúvida, eu acho sempre importante a gente observar isso, se aquilo que a gente está fazendo inclui o outro, né? Se inclui. É uma coisa interessante que toda dualidade, o bem e o mal é uma dualidade, toda dualidade tem duas verdades. Tem a verdade para os que fazem o mal e a verdade para os que fazem o bem. Por exemplo, se você perguntar para o terrorista, você acha que o que você está fazendo é mal? Ele vai achar um absurdo, insultante a sua pergunta. Porque a verdade dele obviamente, ele está fazendo o que é certo, né? Dentro da visão, né? Da visão espiritual que ele tem, da maturidade espiritual que ele tem. Então, tem sempre duas verdades. Então, o terrorista está certo e quem não é terrorista também está certo. Quem faz o bem está certo, quem faz o mal também está certo. Só que cada um na sua versão. Né? Quando você pega o gabarito, que é o certo ou errado de verdade, que está lá em cima, né? Está na nossa consciência e vem lá de cima de Deus, aí a coisa muda de figura. Né? Mas, a princípio, cada um tem a sua verdade, cada um trabalha com a sua verdade. E isso complica muito, porque torna as coisas muito difíceis para nós mesmos, né? Complica. Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, na vingança. Porque muitas vezes, se o outro nos fez o mal, alguma coisa que realmente o outro fez alguma coisa que não foi legal para a gente se sente no direito de fazer a vingança, porque a gente quer que, no mínimo, a pessoa sinta a mesma dor que a gente está sentindo, que a pessoa também sofra, né? E aí a gente também se baseia, a gente vê que muito da violência, muitas vezes nas famílias, na sociedade, elas estão ligadas à pessoa desejar fazer a justiça que ela julga que é correta. E a gente muitas vezes se perde nesse lugar, nesse julgamento de eu preciso ser a pessoa que preciso decidir se aquela pessoa deve ou não sofrer. Então é muito importante também a gente se colocar no lugar onde a gente olhe para essas escolhas que a gente faz e a gente perceber se cabe a nós, além de fazer o bem, também fazer o mal. Porque a gente pode estar fazendo uma coisa ruim num processo inconsciente. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes a gente pode estar fazendo num processo consciente, porque a gente sabe que aquilo que o outro causou em nós foi terrível. Quando a gente dá o troco para o outro, a gente já não está mais na inconsciência, né? A gente está na consciência que aquilo não é gostoso, tanto que a gente sentiu. Então, quando a gente devolve, a gente se iguala em certas posições que o outro teve com a gente, né? Que é devolver exatamente aquilo que o outro nos deu, que é aquela versão mosaica, olho por olho, dente por dente. Isso. A gente precisa se desatrelar a isso, né? Porque o nosso papel aqui na Terra não é sermos os juízes vingadores em relação a causar para o outro sofrimento, senão nos cabe, né? Em primeiro lugar, que para ser juiz a gente teria que ser o ponto de referência, né? E não somos, nenhum de nós é. Né? Então, o ponto de referência é Deus, é a justiça divina, é a lei divina. Né? Mas aí eu pensei também assim, Luiz, tem essa vingança que eu mencionei, que é uma vingança mais, sei lá, a pessoa vai lá e dá um tiro no outro também, porque matou uma pessoa da família, uma vingança mais assim. Mas tem aquela outra que é assim, o outro faz alguma coisa comigo, e eu retruco com a maledicência, aí eu posto alguma coisa que vai humilhar a pessoa, que vai defamar a pessoa, eu conto um segredo dela. Então, existem outras formas também da gente infiltrar esse mal, essa coisa desagradável que vai prejudicar outras pessoas, que a gente se acha também no direito, mas num nível menorzinho, assim, porque a gente fala, eu não estou fazendo nada terrível, eu só estou falando a verdade. Né? E a gente também se vê nesse lugar, muitas vezes, por exemplo, de criticar as pessoas, né? Isso. O julgamento, né? O julgamento. E isso, às vezes, é um grande mal que a gente faz, porque esse julgamento pode levar aquela pessoa a uma situação crítica como consequência que a gente desconhece, porque às vezes eu penso, quando a gente desopila aquela coisa que não é boa, a gente não tem dimensão de como é que aquilo vai terminar. A gente sabe o que a gente jogou. Por exemplo, uma calúnia, você joga a calúnia na internet lá de alguém. Aquilo vai, mas você não sabe. A pessoa pode se matar lá do outro lado por causa daquela calúnia. Você não sabe o fim. Sem dúvida. Não sabe a consequência, você perde o controle. O nosso julgamento, na verdade, ele tem ele é composto de duas, digamos assim, duas partes, né, dois pedaços. Um pedaço é
o nosso julgamento em si, como a gente, né, racionalmente eu pensei, achei que isso está certo ou está errado, o que você fez, seja lá como for. Mas ele tem a segunda parte, que é a influência que cada um de nós que está julgando sofre da espiritualidade que está aí fora, né? Num planeta de provas e expiações, onde nós estamos no hospitais e somos doentes, o tipo de influência que a gente tem não é dos melhores possíveis e imagináveis. Então nós trazemos conosco um histórico espiritual que de tão assim, tão desfavorável que chegamos a ter que passar a viver num planeta de provas e expiações. Então, quando eu vou julgar alguma coisa, tem a minha parte racional, né, mas tem toda uma influência de espíritos. E dependendo de quanto eu dou abertura para esses espíritos pensarem por mim, entre aspas, né, o meu julgamento pode ser totalmente fora, totalmente errado. Eu estou olhando A e estou dizendo que está acontecendo B. Isso é uma mágica, né? Assim, eu penso, a gente saber disso é assim, é como se mudasse completamente a nossa visão, porque enquanto a gente pensa que não perdoar o outro, que a gente pode inserir isso também, não perdoar ou dar o troco para o outro, ou também tratar o outro igual, a gente pensa que a gente está nos sentindo melhor porque o outro vai sofrer, a gente perde a percepção sem a visão espiritual, porque com a visão espiritual você já está pelo menos consciente que você vai ser atingido por aquela mesma energia que você liberou. Né? Então você passou o perfume aqui agora, o perfume é gostoso, você vai cheirar também. E quem estiver em volta cheira, todo mundo vai sentir aquele cheiro gostoso. E assim é a vida. Então, às vezes, a gente gera sofrimento no outro porque a gente também ignora que esse sofrimento vai tocar nossa própria alma. Às vezes não é na hora, mas toca nossa alma porque a gente é envolvido com aquela energia negativa e faz com que o sofrimento ele aconteça com a gente também, no sentido da gente se envolver nesse tipo de atitude, né, de comportamento. Então, é importante isso, né? E quando a gente for fazer o mal a alguém, que a gente lembre que tudo que a gente deseja para o outro passa por nós para sair para o outro. Eu sempre penso que o movimento é assim, é de dentro, né? Você quer o bem do outro, aqui lá a gente chama no projeto de transborda. Você transborda esse amor e manda para o outro, ou você transborda o seu ódio, você, né? A gente tem um bocado de coisa aqui dentro, a gente pode transbordar muita coisa. Então, todo mal, todo mundo que faz o mal, né, tem que quando a pessoa faz o mal, ela está trazendo uma energia, obviamente negativa, que está dentro dela, né? Ela está colocando essa energia para fora de uma certa forma, através de uma certa atitude. Mas olha só, quem está gerando isso é aquela pessoa. Então, se eu estou fazendo mal, por exemplo, eu estou gerando. Então, eu estou transformando um tipo de energia em outro, né? A energia que o meu espírito tem, por exemplo, em uma atitude má, né? Toda vez que você transforma energia de uma forma para outra, você tem perda, você tem resíduos, né? Então, a energia que chega na pessoa, para quem eu estou fazendo mal, é menor sempre do que a energia que saiu de mim. Então, o mal que eu tenho dentro de mim sempre é muito maior que o mal que chegou na pessoa para quem eu quero fazer o mal. Então, a maldade que eu carrego comigo, que cada um de nós carrega conosco, é muitas vezes maior do que a maldade que atinge, né, aquele que a gente quer atingir. Ou seja, é muito pior, a coisa é muito mais complicada, porque está enraizada dentro da gente, e se a gente não trabalha esse mal, vai fazendo essas maldades aqui e ali, isso aí acaba, né, gerando o quê? Nosso próprio corpo, doenças degenerativas, e aí vai, né? E aí a história vai longe, né? Mas isso vem daí, desse tamanho dessa energia do mal que é. E a gente, às vezes, quem está fazendo mal não está se dando conta, que chega do lado de lá muito menor do que o que saiu daqui, né? E eu fiquei pensando assim também, né, Luiz? Quando a gente faz escolhas, muitas vezes elas acontecem por um ímpeto, não passa pelo crivo do bom senso. Às vezes, você não está com vontade de fazer aquilo, mas vem aquele ímpeto, né? Por exemplo, muitas das violências, dos crimes, eles são esse instinto que a gente não tem sob controle, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente aprenda que nós temos como domesticar, né, ou tratar essa impulsividade quanto mais a gente desenvolve o bom senso. Então, o desenvolvimento do bom senso, né, das virtudes, né, das habilidades, vão fazendo com que a gente, na hora do impulso, a gente
consiga, né, como dizem, dar uma respirada e você pense, não, eu até queria fazer isso, mas isso não vai ser bom nem para mim nem para o outro. E a gente consegue segurar. Então, eu acho que porque muita gente dá essa justificativa. Ah, eu fiz porque eu sou assim mesmo. Ah, eu fiquei nervoso. Então, que a gente possa aprender que sim, a gente está no momento ainda de desenvolvimento espiritual, que a gente faz muita coisa que não é legal, que se chama aí de mal, né? Por ignorância, por às vezes, né, falta de aprendizado, mas a gente tem autocontrole para que isso mude, essa história mude, à medida que a gente desenvolva qualidades para lidar com essas nossas dificuldades, né? Eu acho que as habilidades ajudam, né, Luiz? Ajudam, claro. O mal, como a gente falou, é uma dualidade, o bem e o mal, então eles saem da mesma energia. É uma forma de energia que pode gerar uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Então, essa energia, ela pode, ela é potencialmente, ela está dentro da gente. Enquanto a gente não for puro, enquanto a gente não desenvolver todas as virtudes, potencialmente ela está dentro da gente. Tem duas coisas que podem fazer essa energia, né, vir à tona, que são situações da vida por onde a gente passa e que a gente ainda não consegue se controlar, por exemplo. Então, acontece alguma coisa, a gente resolve fazer o mal como em razão daquilo. Outro é o que eu falei agora há pouco, a influência espiritual. Você está ali tranquilamente e tal, de repente você faz uma coisa má, sem pé nem cabeça, sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Por quê? Porque está tendo influência espiritual. E isso acontece porque a energia potencialmente ela está ali. Né? Ela pode, alguma coisa pode acessar aquela forma de energia e fazer ela vingar na forma de maldade, né? Mas as nossas qualidades, à medida que a gente vai desenvolvendo virtudes, isso vai desaparecendo, porque a dualidade vai sumindo, né? Então, Luiz, nós criamos uma campanha dia 31, aonde nós estamos chamando a musculatura da virtude aqui no projeto. E aí nós demos 1, 2, 3 e 4. Antes de ontem, à meia-noite, terminou a votação, onde todo mundo podia preencher na caixinha qual a virtude que quer desenvolver. E esse ano nós vamos fazer 12 lives trazendo as virtudes que mais foram votadas durante o ano, porque a gente quer estimular as pessoas a justamente a gente ter essa percepção que quando a gente desenvolve virtudes, quando a gente desenvolve habilidades, a gente tem mais ferramentas e mais instrumentos para lidar com as nossas situações internas, né? A gente tem mais ferramenta, eu acho que é o ideal mesmo, porque quando chega na hora H, você tem outros níveis de consciência que impedem você de, mesmo desejando, fazer aquilo, né? Que eu acho que esse progresso da gente que tem a consciência que não é do animal, né? E muitas vezes, né, como você falou, essa coisa de desenvolver as virtudes é importantíssima, porque quando você vai desenvolvendo as virtudes, o vício equivalente, ou o vício que está do outro lado da dualidade, vai sumindo, né? Vai começando a desaparecer. Então, quando, por exemplo, a gente não consegue sustentar o fato de fazer o bem incondicional, 24 horas por dia, 7 dias na semana, a gente não consegue ainda. Então, tem vezes, por exemplo, caridade é um deles, né? A gente não consegue de jeito nenhum sustentar a caridade. Eu, para fazer a caridade, a média para fazer a caridade, a gente vai pensar, bom, será que eu faço isso ou não, tal? Como é que eu vou fazer e tal? Tem que pensar e colocar uma estratégia. Como é que eu vou fazer uma caridade? Talvez vou dar não sei, um prato de comida, talvez vou ajudar assim, talvez vou conversar com a pessoa. Tem que ter estratégia, né? Porque não é uma coisa natural, não está automatizada no nosso perispírito. Então, o bem, ele não está automatizado no nosso perispírito. O bem exige lucidez para que ele seja executado. Enquanto a gente não chegar no ponto de não preciso pensar para fazer o bem, a gente vai ter sempre essa ponta de sofrimento, porque o mal, mesmo que a gente nunca faça, mas ele potencialmente ainda existe, né? É verdade, e essa lucidez, ela vem muito mais rápido quando a gente ajuda um outro, né? Porque quando nós estamos ajudando, a gente vai percebendo que vai ficando mais fácil da gente ganhar essa percepção, né? É um despertar, né? Tem uma pergunta da Marilice que ela diz assim, ó, olha que interessante. Um pensamento negativo pode ser considerado um mal para nós mesmos? Pode vibrar e atrair situações que causam danos também maiores para os outros, né? Tem até um pouco do que a gente já falou, mas o que você acha disso, Lu?
Nós podemos fazer o mal para nós mesmos, com certeza, né? Que você às vezes não conscientemente, inclusive, né? Você vai, por exemplo, o André Luiz, né? O André Luiz chegou lá no umbral e falou: mas que mal que eu fiz, né? E você vê, o tempo todo ele teve uma vida de fazer mal a si mesmo, se prejudicando, né? E não tinha noção disso daí. Então, fazer o mal para quem quer que seja, com que direção que ele seja, sempre é para nós primeiro, porque a energia está dentro da gente primeiro. Então, sempre nós somos o primeiro alvo. E você quer fazer mal para alguém, você está fazendo mal para duas pessoas. Para você mesmo e para quem você está direcionando aquele mal de alguma forma, de algum tipo. Mas sempre é para nós mesmos. Então, a ideia de que a gente fica pensando, às vezes craneando, como é que eu posso fazer isso para essa pessoa, como é que eu posso prejudicar, como é que eu posso... Esse tipo de coisa, isso daí é cavar a própria cova, como a gente fala, né? Porque potencialmente a gente está gerando uma série de doenças, né? A gente está criando uma série de elementos que vão ajudar na doença do corpo, né? E é horrível isso, né? E enquanto a gente está tramando esse como é que eu vou fazer o mal, a pessoa para quem eu vou fazer o mal está lá na dela, tranquilo, sem problema nenhum, né? Porque ela não está participando disso. Eu fiquei pensando também, Luiz, assim, que muitas vezes como a gente entendeu que fazer o bem é o certo, e a gente fazer coisas que não representam o bem é errado, a gente tem uma tendência, o ser humano, de esconder embaixo do tapete, né? Então todo mundo é bonzinho, ninguém nunca erra, ninguém nunca faz uma escolha, ninguém nunca é egoísta, né? Muita gente tem, né? Nós como os humanos temos dificuldade de acolher que ainda temos ignorância, estamos na sombra em várias coisas sobre certos comportamentos nossos. Então eu fiquei pensando aqui enquanto a gente estava conversando, né? Eu preciso acolher a minha ignorância para poder chegar na luz. Se eu não acolho, se eu não aceito que faz parte desse processo evolutivo ao qual a gente se encontra aqui na Terra, né? Porque mesmo assim, por residirmos nesse planeta, nós estamos em patamares mais ou menos encaixados aqui, né? Não tem espírito puro aqui, né? Não. E nem totalmente primitiva, a gente está aqui num período, né? Então, dentro desse período, eu preciso aceitar que eu ainda estou no ponto de desenvolver, como a gente aceita que a criança derrame a comida na roupa porque ela não tem coordenação motora, e a gente não aceita, a gente precisa aceitar, porque acho que a única forma de a gente olhar para a sombra é se a gente aceitar que ela existe. Aí eu olho, quando eu olho, eu começo a colocar luz sobre aquela sombra e aí eu aprendo a fazer melhor. Então, aceitar, eu acho que é um caminho da gente lidar com aquilo que existe dentro de nós que não é muito legal. A aceitação ela vai permitir que nós façamos escolhas melhores ao longo do caminho, né? Com o decorrer do tempo, a gente vai exercitando as nossas escolhas e vamos fazendo escolhas melhores. Se a gente não aceitar, a gente não vai mudar a escolha em relação àquele evento, aquele fato, aquela situação, e a gente vai continuar dando, né, murro em ponta de faca, né? Você colocou uma pergunta aqui, a pergunta é muito grande, então não cabe na tela. Então eu vou fazer um pedaço da pergunta, que ela diz assim: Deus não criou o mal, foi apenas, afinal de contas, porque ele faria isso sabendo que o mal nos faria mal. Então, é uma pergunta, né, que ela está dizendo. Deus não criou, ela quer afirmar, Deus não criou o mal, né, porque ele sabia que isso não nos faria bem, nos faria mal. O que você acha disso? Para a gente falar, ela chama Daiane Gomes. Olha, nós sabemos que Deus é a bondade absoluta, né? Inteligência suprema, bondade absoluta. Então, tudo que vem de Deus, e a criação inteira vem de Deus, então tudo é bem. Nós é que pegamos o bem e adaptamos para a nossa forma de pensar, de viver, de ser, né? E quanto menos desenvolvido é o espírito, mais grosseiro é esse trabalho que a gente faz com essa energia e acaba caindo nesse mal. Imagina, por exemplo, que eu te dou um pedaço de um tronco de árvore para você fazer uma escultura em cima daquilo. O artista que é um classe A, um nota 10 e tal, vai fazer um trabalho maravilhoso, um negócio todo detalhado.
um artista que está começando, ele pode até fazer ali, você falar, isso daí é, sei lá, é um cachorro, é uma pessoa, alguma coisa, mas não vai ter o nível de detalhe, o nível de esmero que o outro vai ter. Por quê? Porque ele está aprendendo ainda, ele está no começo. Assim também acontece conosco, né? A gente, a gente trabalha com o bem de forma muito ruim no começo. Isso é o que a gente chama de mal, né? Aí vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Chega a um ponto que você está no ponto de inflexão, que você é meio a meio, você faz tanto, metade do que você faz é bem, metade do que você faz é mal, né? E dali para frente você vai fazendo menos mal e mais bem até chegar a espírito perfeito, espírito puro. Mas todos nós temos que passar por isso, porque se o nosso destino é perfeição, eu tenho que ter passado por todas as situações, ou seja, quer fazer o pior mal que pode existir e o melhor bem que pode existir, tudo no meio. Eu tenho que passar por todas as situações. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa que, segundo a nossa versão, a nossa visão, está fazendo mal, a gente precisa primeiro entender, né? Precisa respeitar o que aquela pessoa está passando e acolher, porque a gente pode fazer isso. Né? A gente pode ir lá e tentar, de alguma forma, ajudar essa pessoa a melhorar, dar conselho, seja lá como for, da forma que for, dependendo do caso. E quanto mais qualificado nós estivermos para isso, melhor vai ser a nossa influência sobre aqueles que estão fazendo mal ainda. Né? E a gente se qualifica com o tempo. E talvez assim, da onde, parte da pergunta dela é da onde surgiu o mal. A gente precisa lembrar que, primeiro, a gente pode até rever a nomenclatura. A gente pode chamar, como a gente começou, Daiane, no início, eu e o Luiz falando, da ignorância. Então, o mal é ignorarmos o bem. Só que foi denominado um nome, mas a gente poderia chamar o mal de ignorância. Mas aí você vai dizer assim, não, mas espera aí, tem certas coisas que a gente sabe e ainda assim faz. Porque, como o Luiz disse, como nós não estamos automatizados no bem, porque precisamos, como a criança. Quantas vezes você treinou aí seu filho para ele devagarinho aprendendo a segurar a colher? Em algum momento, essa criança começa a segurar o garfo, a colher com eficiência, e aí não vai ter mais problema. É a mesma coisa com a gente. Deus permitiu que a gente chegasse num estado puro, mas com o nosso próprio desenvolvimento. Então, nos é permitido sair da ignorância e encontrar essa luz, né? Encontrar a sabedoria, aprendermos. Mas, para isso, a gente vai deixar a colher cair muitas vezes. Então, eu sempre penso, quando as pessoas se preocupam se Deus criou o mal ou o homem criou o mal, a gente sempre lembrar que a ignorância, vamos dizer, a sombra, é para nos levar à luz. Então, a gente está no avanço de crescimento, cometendo certas falhas, cometendo alguns erros, mas isso faz parte do aprender. Né? A criança anda, você fala, vem, 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 ela cai, ela cai, ela cai. Ela cai um monte de vezes. Então, peraí, aquela criança está fazendo está errado ela cair? Não. Para treinar, para andar, para pegar no tranco, ela vai treinando, caindo, levantando. Então, para Deus, a gente ter falhas e cometer ainda equívocos faz parte do cair e levantar para a gente se tornar um espírito puro. Então, faz parte. A gente não precisa ter medo do mal, né? Tem até um livro da Iva Perriocos, né, que ela fala, não temos o mal. Que a gente não tem que ter medo do mal. O que a gente precisa é lidar com esses instintos que a gente tem de uma outra forma, é reconfigurar aquilo que a gente faz em prol da gente do outro, né? É uma questão de educação, de reeducação pessoal até, né? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Reeducação pessoal, onde a gente olha para trás e fala, puxa, eu fiz isso, já não faço mais, olha que legal, né? Estou melhorando. E aí isso inclusive nos incentiva, né? A ir melhorando de uma forma geral. Mas com certeza o processo de reeducação. Reeducação. Hashtag reeducação pessoal. Pessoal. Isso é perfeito, Luiz. E quando você faz isso? Todo dia. Você deu uma pisada ontem na bola numa coisa, hoje você tem chance de se reeducar e fazer melhor, fazer diferente. Mas, peraí, eu vou me condenar, vou
me achar terrível, obrigada, Marcela, reeducação pessoal. Não vou achar terrível, vou achar que eu estou avançando porque eu estou focado como ser humano em fazer cada vez numa forma melhor, uma forma melhor para mim e para o outro. Então, Tem uma coisa muito interessante no próprio Evangelho, né? Aliás, no Livro dos Espíritos, que é o Santo Agostinho falando, né? Como é que você pode melhorar? Aí ele conta lá, né? Faz como eu fazia na Terra, todo dia pensa, mas aí eu falo assim, mas deixa eu ir para o nível seguinte. Então o Santo Agostinho ele está dizendo, vamos olhar o que eu fiz e ver se eu fiz bem, né? Mas a gente pode ir para um nível superior, um pouquinho mais talvez, um degrau acima, que é assim, bom, no dia de hoje, quantos bônus horas eu acho que eu mereço? Quantos bônus horas eu ganharia? Porque quando você analisa o que Santo Agostinho falou, né, muita gente analisa em termos de não fiz nada errado hoje, mas também não quer dizer que fez certo. Você pode não ter feito absolutamente nada, pode ter ficado um dia estático, um período de tempo, né, sem nenhum trabalho espiritual, sem nenhuma intenção desse retrabalho espiritual. Mas se você se pergunta, puxa, no dia de hoje, quantos bônus horas eu merecia? Aí você vai ver, bom, quando eu gritei com a tal pessoa, aquilo não mereço bônus hora. Quando eu falei atravessado com fulano, não mereço bônus hora. Aí você vai ver assim, bom, quanto de bônus hora que eu acumulei hoje? 0. Aí no dia seguinte 0, no dia seguinte 0. Aí é que vem e se a gente fizer isso com seriedade, com determinação e seriedade, aí que chega um ponto que você fala assim, peraí, eu preciso melhorar, eu não estou ganhando nada aqui de bônus hora, eu não tô, né, sentindo motivação para melhorar. E aí talvez isso daí seja aquela espetadinha de alfinete que a gente precisa, né? Então eu vou muito por aí. Quantos bônus horas eu acho que eu mereci hoje? É como no trabalho profissional. Você pode chegar em casa e dizer assim, puxa, quantas vezes a gente fala isso e tem todo um valor, né? A gente fala assim, puxa, hoje eu mereci o salário que eu ganho. Quantas vezes não acontece isso, né? Hoje eu fiz muita coisa no meu trabalho, meu chefe vai ficar... Hoje eu mereci o salário que eu ganho. Por que não podemos fazer isso com os bônus horas, né? é verdade, e eu acho assim, é um treino, porque a gente fala tanto, eu amo Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Então, eu diria, a gente ter fé é a gente seguir as leis divinas. Então, eu acho que essa busca de cuidar das nossas atitudes é cada vez mais nos aproximarmos dessas leis divinas. Porque quanto mais a gente se aproxima, para mim essa é a fé verdadeira. Porque a gente hoje fala assim, eu adoro Deus, nossa, Deus é tão maravilhoso para mim, coisa e tal. Aí amanhã acontece alguma coisa, sei lá, bato o carro. Deus. Deus não apareceu, como é que pode? Eu sou tão legal. Aí a gente tem esse ame eu deixo rápido. E eu acho que a demonstração de amar a Deus é a gente seguir, buscar cada vez mais estar em conformidade com as leis divinas, né? E para isso eu acho que é o espetáculo de Jesus, né? Porque Jesus vem e fala assim, eu posso falar de Deus quanto eu quiser, porque eu sigo as leis divinas, né? E é tão básico que você está falando de seguir as leis divinas que a codificação começa com a pergunta, o que é Deus, né? Para você saber o que você tem, onde que está o foco, onde está a sua espinha dorsal, onde que você vai seguir, né? Então, eu acho que esse bônus dia, que hoje, deixa eu ver o bônus, né? Que eu adorei essa ideia. Essa ideia do bônus as coisas que eu fiz hoje, eu segui, eu andei conforme as leis divinas. Se foi sim, bônus, né? Se foi não, amanhã eu posso fazer melhor, eu vou precisar de fazer melhor, preciso buscar fazer melhor, né? O próprio movimento da vida nos leva a isso, porque a vida, o tipo de vibração, as atitudes que nós vamos tendo, cria em torno de nós uma vibração, né? E essa vibração, ela é condizente, quer ver? A pergunta da Alice, quando ela fala dessa questão de se o pensamento negativo pode ser considerado algo, né? O pensamento, os desejos, aquilo que a gente expõe, mas que não necessariamente a gente faz, que a gente pensa que o que a gente pensa não é um ato, e a gente pensa que o ato é aquilo que a gente fala. E não é verdade, porque aquilo que a gente pensa vibra
na nossa vibração aqui, do mesmo jeito do que aquilo que a gente faz. Sim, aquilo que a gente fala, às vezes o outro ouve lá, mas o outro também ouve de alguma forma, sente de alguma forma a vibração que a gente exala, e a vibração ela é formada do que a gente pensa também. Então é importante que a gente perceba que aquilo que a gente pensa também nos remete a esse lugar aonde eu posso ter mais acesso a conexões espirituais que podem me ajudar mais, ou eu posso ter menos acesso a essa ajuda e ter mais acesso a outras mentes que pensam da mesma forma que eu e não me ajudam a hashtag me reeducar. Reeducação pessoal. Quanto mais a gente vibra dentro das leis divinas, mais a gente chega num lugar onde a gente consegue ouvir a ajuda, os conselhos lá que muitos amigos espirituais nos dão. E quanto mais a gente vibra baixo, a gente fica distante, né, de ouvir. Então é importante também a gente pensar que os nossos pensamentos, aquilo que passa aqui em nós, tudo está conectado com aquilo que a gente vibra, para a gente não criar a ilusão que o mal é só aquilo que sai da minha boca, né? E às vezes nossos pensamentos atrapalham muito, né? Por exemplo, se a gente pegar, da onde a gente está falando agora há pouco, está falando negócio do bônus hora, por exemplo. Então, chega lá no final do dia, eu falo assim, ganhei algum bônus hora hoje? Não, porque eu fui, sei lá, meu chefe falou comigo, me chamou a atenção, não gostei, virei, fiquei de cara feia para ele. Então, não ganhei bônus hora por causa disso. Só que, olha só, se ficar por isso mesmo, não tem muito valor, né? O valor está em, bom, eu tenho que passar por essa situação outras vezes para reagir de forma diferente. Então, eu tenho que ser capaz de voltar nessas situações. Normalmente, o que a gente faz é se esquivar dessas situações. Ah, não, aquele cara lá não gosta de falar com ele, não. Se ele vai na festa, eu não vou. Se o fulano vai estar no tal lugar, eu não vou. Se o fulano vai aqui, eu não vou, porque eu não gosto dele. Mas é exatamente o contrário. É onde ele está que eu tenho que ir, para eu ter a segunda oportunidade de ganhar o meu bônus hora, talvez uma terceira, uma quarta, uma quinta, alguma hora eu vou ganhar o meu bônus hora. E aí vai ser, e aí você tem aquele gosto de ter ganho bônus hora, você se sente elevado, você sente, né? Nossa senhora, puxa, passei por isso, não é mais uma preocupação. Isso aí eu não preciso mais ficar com aquele negócio na cabeça, né? Olhando se ele vai lá, não posso ir, se ela vai lá, não posso ir, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem que usar essa avaliação que a gente faz, ganhei ou não ganhei bônus hora, ou Santo Agostinho, né? Fiz ou não fiz o bem, e voltar lá e se expor de novo à mesma situação. Não fugir dela. Não fugir dela. Porque, de novo, a gente só sai da sombra e para a luz se a gente encarar que existe a sombra. A Rose escreveu assim, ó, não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Acho até que você falou um pouquinho já sobre isso, né? Um pouquinho. Não fazer o mal não significa fazer o bem, né? Você pode ser uma pessoa, assim, espiritualmente, entre aspas falando, né? Espiritualmente apática, ou seja, você está indo mais ou menos e tal, mas não existe aquela intenção de fazer o bem e também não existe intenção de fazer o mal. Você está no que a gente chama de ponto de inflexão. Você está ali no 50% meio a meio. O fato de não fazer o mal tem algum mérito? Para a gente tem, mas lá para cima não. Porque as referências são diferentes, né? A nossa referência somos nós mesmos. Olha, eu hoje, olha só, me comportei assim, né? Mas isso não é suficiente lá para cima, porque tem que haver progresso, tem que haver evolução. Você tem que, como a gente está falando agora, você tem que estar sempre no processo de reeducação pessoal. Para reeducar pessoal, tem que se reeducar pessoalmente, né, por si próprio, você tem que passar por mudança, você tem que melhorar cada dia, tem que fazer coisas boas para melhorar. Uma coisa muito interessante você pensar, isso foi um estudo que foi feito há alguns anos atrás, estudo científico inclusive, mas o resultado é muito interessante. Imagina, por exemplo, que você tem uma certa doença complicada, né? Qualquer doença, não precisa ser nem degenerativa. Pode ser, por exemplo, um coronavírus, né? Onde você chegou até o ponto de ser internado no hospital, saiu, está bem e tal, mas você ficou ali um processo de alguns dias, digamos aí 2, 3 semanas que seja, ali meio, né, desconfortável e um processo complicado, se recuperando e tal. Então você experimentou aquilo. Você pode dizer, isso aqui eu conheço, eu sei a dedo como é que é, porque eu sofri na pele, né?
Isso aí automaticamente qualifica você para ajudar quem tem coronavírus. Porque se você não teve coronavírus, você vai ajudar quem teve, você está em um ponto em desvantagem, você não teve aquilo ainda. Quem já teve, né, quem se graduou em coronavírus, né, por assim dizer, entendeu? Tendo a doença, você pode chegar lá e falar, eu estou entendendo exatamente o que essa pessoa está passando. E aí vai o acolhimento, né? Então, o acolhimento com o conhecimento, com a experiência, ele tem mais chance de ser um acolhimento mais produtivo do que quando não existe experiência pessoal, né? Então, a gente tem que estar se reeducando pessoalmente para melhorar, para poder ajudar os outros. E ajudar os outros é que é o grande negócio, né? O Evangelho, Jesus vai trazer isso, que às vezes a gente pula esse pedaço, né? Amar ao próximo como a si mesmo, É, e é um compromisso da gente levar o progresso social junto com o nosso progresso, né? Então, quando eu amo a mim, eu tenho que cuidar de mim, né? Faz parte, eu tenho que aprender a me amar. Mas amar o outro também, ajudar o outro nesse. Amar o outro é ajudar o outro no progresso social, no desenvolvimento, é também a nossa função. Então, quando a gente cumpre a primeira, eu pago meus impostos, a gente fala isso, né? Ó, eu não faço mal a ninguém, não cometo crime, não faço fraude, pago meus impostos. É tipo assim, eu tô com a consciência limpa, eu lavo as mãos. Agora, ó, o governo tem que ajudar essa gente aí, eu não tenho culpa que elas não trabalham, né? E aí fica aquela coisa meio lavando as mãos. Na é, verdade, cuidar da gente é uma obrigação, mas ajudar o próximo também é parte da nossa obrigação. Obrigação porque o desenvolvimento de todos que está aqui é coletivo. Então, a gente tem a nossa obrigação individual e a nossa obrigação coletiva. A gente, segunda-feira, fez o Evangelho e falamos sobre o capítulo da mão esquerda, no olhar para o que a mão direita faz, e lá a gente trouxe isso. A caridade não é um ato generoso. Nós temos obrigação de cuidar daquele que está passando fome. Porque se tiver alguém passando fome, a gente não faz porque é bonzinho, a gente faz porque faz parte do ser humano cuidar do outro. Então, a gente precisa olhar isso. O progresso, ele faz parte. Então, eu só ficar 0 a 0, eu fiz uma parte, mas fazer é. toda parte é eu me envolver com a dor do outro, que é o que a gente faz. Para aproveitar a encarnação, você tem que realmente, como você falou, se envolver com a dor do outro, ir lá acolher, ajudar, né, de alguma forma, participar de alguma forma, né? Participar de alguma forma. Olha só, o Jorge fez uma pergunta assim, ó, o despertar da consciência é gradual a todos indistintamente? Obrigada. É gradual no sentido de que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e gradualmente a gente vai melhorando. À medida que essa melhora vai acontecendo, né, seria o processo de despertamento, alguma hora isso vai acontecer, né? Então, sempre é gradual, se você pensar em termos de que todo mundo foi criado simples e ignorante. Só que é a história do copo d'água, né? Você fala assim, quando você bota a última gotinha de água, vaza a água. Aí você fala, vazou água. Não, a água começou, se você pensar, o processo começou lá na primeira gota, quando o copo estava vazio e tal. Então é uma coisa que vai acontecendo, é uma progressão, é uma coisa que acontece progressivamente. Agora, existe um momento em que ela se manifesta, né? Então esse despertar da consciência, que a gente chama aqui em inglês de aha moment, né? Você teve aquele aha, aquele quando a gota cai, a última gota preenche o copo e a água vaza, né? Mas não é uma coisa que todo mundo está deitado um dia, acorda, tem um aha moment e pronto, vai embora para frente. Não é, ele vem acontecendo, ele está latente de alguma forma e chegou a hora daquilo se desenvolver. E é diferente momento para cada um, porque cada um tem o seu próprio histórico espiritual. Mas é uma coisa que vai se desenvolvendo latentemente até que uma hora ela produz resultado, ela vinga, por assim dizer. Pensei também, no caso da pergunta do Jorge, que depende também do investimento, né? Porque ela é gradual, mas um pode falar assim, não, eu estou no foco. Esse é meu foco, eu quero progredir, eu vou investir muito. E o outro pode falar, mas eu faço tanta coisa. Ai, sabe, eu tenho que ir na lavanderia, no supermercado, não tenho tempo, não vai dar. A gente se distrai com as coisas da É, matéria,
achando que às vezes é as coisas da matéria, que a gente tem assim que olhar para isso na hora vaga, de noite quando dá aquele tempinho, a gente se perde naquelas coisas da matéria e esse despertar gradual fica bem gradual. Ou então O despertar sempre é gradual. O que muda é a velocidade, que é definida pelo livre-arbítrio. exato. É o Então meu aí livre-arbítrio. Eu quero fazer, eu não quero. eu quero fazer, eu não quero. É agora ou eu acho que é na outra encarnação. É agora ou é na outra encarnação, né? Jesus fala, reconcilia-te agora, é agora, vai atrás agora, resolve agora. O que surge para você é agora. E aí isso me lembra, sabe o quê? As atrações. Nós atraímos o que nós precisamos para crescer. Situações. Então, se as situações aparecem agora, é porque agora é a hora de eu lidar com elas. Não é na semana que vem, é agora. Agora, eu tenho livre-arbítrio, né? Até a Daiana perguntou uma coisa sobre livre-arbítrio dentro da pergunta dela, agora vai entrar isso, Daiane, ouve aí. Eu tenho livre-arbítrio para escolher fazer agora ou não. Mas isso não quer dizer que não poderia ser agora. Poderia. Às vezes a preguicinha não deixa que seja agora, né? Às vezes E é livre-arbítrio, né? é o livre-arbítrio. Tem até uma pergunta da Calita que ela disse assim: Oi, Calita, obrigada aí pela pergunta. Boa noite, Rosana. No plano espiritual tem livre-arbítrio? O que você acha, Luiz? Tem livre-arbítrio? Tem, não precisa estar encarnado para livre-arbítrio, não. Tem espírito, tem livre-arbítrio, né? Justamente o espírito, um dos atributos do espírito é justamente esse, é o livre-arbítrio que é intocável, né? Nem Deus mexe nele, né? Nós temos que aprender pela tentativa e erro, quase que dizendo assim, né? Através de várias encarnações, nós temos que aprender a lidar com esse livre-arbítrio a tal ponto de que a gente saiba usá-lo sem errar, né? As nossas escolhas que são os espíritos puros, onde eles chegaram, né? Que as nossas escolhas vão ser sempre corretas, vão ser sempre alinhadas com a lei maior, justiça, amor e caridade, e aí vai, né? Mas não é só encarnado, não. Não, e o Jorge até colocou uma coisa. Ixi, peraí. Saiu aqui. Peraí. Jorge colocou uma pergunta assim, ó. Primeiramente erramos, depois enganamos e por fim acertamos. Será? Ele disse. Primeiramente, mas é como o desenvolvimento de uma criança, se você pensar. A criança vai lá, bota o dedo na tomada, leva o choque. Criança de 2 anos, bota o dedinho na tomada, leva um choque. Bota de novo para desafiar a tomada, leva outro choque. Bota pela terceira vez e fala, mas agora eu vou ganhar da tomada, e leva o choque de novo. Uma hora ele vai falar, peraí, não estou fazendo a coisa certa, eu não faço mais. E assim vai, gradualmente, né? A gente vai alterando as nossas escolhas através das repetições aí em reencarnações, né? Então eu venho, não deu certo, vou fazer de novo, mas não adianta fazer do mesmo jeito, senão estou jogando a encarnação fora, né? Então vou tentar um pouquinho diferente, ou então tem que ser radicalmente diferente, porque eu desencarnei e aprendi que eu fiz muito fora né, das leis divinas, tem que ajustar, tem que ser um ajuste muito grande, ou não, também é livre-arbítrio, né? Mas é assim mesmo, a gente vai aos pouquinhos, a gente erra, né? Percebe que erra, porque tem que perceber, você tem que chegar no ponto de racionalidade e lucidez, que você percebe que errou. Quando o espírito está muito no começo, leva muito tempo para ele perceber que errou. Né? Que são os espíritos que estão lá só fazendo mal, não consegue entender, leva muitas encarnações para entender, puxa, talvez não está dando certo, estou ficando cansado, que tal vou tentar uma coisa diferente? Ali ele se dá conta de que vinha fazendo um erro que até então não havia dado conta. Então me enganei, vou fazer diferente e assim vai, né? Olha, Luiz, eu tenho que dizer, eu já até falei para o pessoal do projeto algumas vezes, eu tenho coisas que eu caminhei para frente porque eu cansei de dar com a cara na parede. Você vai, faz uma escolha, essa não dá certo, aí você faz ela de novo, ela não dá certo de novo, aí você faz ela de novo, até que uma hora você fala, tá bom, eu nem estou movendo porque eu estou muito consciente, não. Estou movendo porque eu estou cansada de fazer a escolha que nunca dá certo, o resultado sempre é o mesmo porque não dá certo. Então, não tem problema. A gente mover porque o resultado, às vezes, é porque a gente está quebrando a cabeça e não está dando certo, mas isso também é um estímulo, né? E eu fiquei aqui pensando até numa proposta assim, às vezes dá muita ansiedade se a gente não aceita muito que a gente tem coisa
não faz muito bem ainda, da ansiedade em certas pessoas. Então, eu diria, talvez em vez de ficar muito focado no bem e no mal, foca nas leis de Deus e faz É, essa pergunta que Luiz falou aí de noite, nessa sugestão de Santo Agostinho. Hoje eu estive nas leis de Deus, né? Onde eu caminhei, nas conversas, nos pensamentos, nos diálogos. O que eu não estive, aí eu posso buscar estar. E o que eu estive, que bom, vou repetir, porque isso deu certo, isso é bom, foi bom para mim, foi bom para os outros. Então, eu acho que a gente pode sair um pouco desse medo, né, de ser mal, isso. esconder o mal da gente e focar nas leis divinas. Se você precisar, estude mais sobre as leis divinas. Está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, isso está na Bíblia, isso está em vários, no Corão, está aí em várias possibilidades que você se ajusta dentro daquilo que você se sente confortável. Mas a gente precisa ir lá e conhecer. É. E quando a gente começa a acertar no início, né, você vai passar pela prova. Vai vir de novo a mesma situação para você fazer a mesma escolha correta e se manter nela, e talvez uma segunda vez ainda. São as nossas provas, que aí a gente vai realmente internalizar aquilo. E essas provas, elas vão continuando de forma menos intensa com o correr do tempo, até a hora que está automatizado no perispírito. E aí eu não preciso mais passar por ela. Né? Então, por exemplo, sei lá, honestidade, desonestidade. Então a pessoa vem lá de uma encarnação, 1000 encarnações atrás, era desonesto, vai vindo, vai melhorando, vai se dando conta, né? Chega numa certa encarnação, por exemplo, agora e fala, ou planejando essa encarnação, fala, na próxima encarnação, que é essa agora, eu vou ser totalmente honesto e tal. A pessoa vem, né, faz aquilo ali e se dá conta de que deu certo. Esse processo, a possibilidade de desonestidade vai acontecer por algum tempo, ela vai estar presente por algum tempo, não é acontecer. A possibilidade de desonestidade vai estar presente por algumas encarnações, até uma hora que não tem mais sentido isso, porque automatizou no perispírito o quesito honestidade. Então jamais você vai pensar, puxa, eu podia fazer esse negócio aqui, jamais, porque está automatizado, né, no perispírito isso daí. Então é um processo, é um processo. Isso nem gera dúvida, nem passa pela cabeça, né? É perfeito isso que você disse. Então, eu fiquei pensando agora na pandemia. A pandemia, ela está requerindo da gente que a gente desenvolva várias qualidades para poder passar por ela melhor. A gente está precisando, por exemplo, muitas pessoas votaram na virtude paciência, aceitação, né? Aceitação, aceitação. Logo, a gente não quer mais usar máscara, a gente quer que venha a vacina. Então tem que ter uma aceitação de tempo, de novas flexibilidade, porque agora tem máscara, porque tem distanciamento, porque tem que esperar no carro. Então a gente tem que ser flexível a isso. E a gente tem a tendência de, quando gosta de uma coisa, que aquilo seja sempre daquele jeito. E a vida é uma dinâmica que nos leva a mudar o tempo todo, né? Então, a gente tem que se mergulhar e se deixar. Olha, agora eu vou. Está sendo ativado em nós, de uma forma coletiva, várias virtudes que precisam ser aprimoradas para a gente poder passar esse momento sem entrar no caos. Eu acho que quando começou a pandemia, você voltar aí para tipo março, abril, no começo mais ou menos, né, quando a coisa ficou mais pública, pelo menos virou notícia mais grave, assim, digamos, pela televisão e internet, eu pelo menos eu achei que uma coisa que veio muito à tona foi a revolta. Todo mundo revoltado, porque tinha que fazer coisa diferente, não podia fazer o que queria, não podia fazer isso, podia fazer aquilo e tal. E aí você vai lá no Emmanuel, o que ele fala? Que revolta é sinônimo de incompreensão. Então, o que acontece? Não estamos compreendendo alguma coisa. Tem um significado isso que eu não compreendi, porque se eu estou revoltado, eu não estou entendendo para que isso está aí, né? Na sociedade, na rua. E isso é um convite ao aprendizado, é um convite ao estudo, para justamente a gente incorporar um novo aprendizado, que a gente ainda não tem ou não tinha, né? Para poder lidar com essa situação. Se daqui a, sei lá, 4, 5 anos, a gente sair dessa daqui, digamos que a gente sai disso daqui em um mês, por exemplo, aí volta tudo ao normal e tal. Daqui a 4 ou 5 anos, voltar outra pandemia desse tipo, a gente vai estar mais capacitado, a gente vai ter uma condição de um aprendizado um pouco diferente para lidar com isso de uma forma diferente, sem revolta. Revolta é o mal expresso para o mundo inteiro. Em vez de você direcionar para uma pessoa, você direciona para todo mundo, que talvez seja até pior, né?
A gente vai ver lá o pessoal da Ásia, um monte de gente que já estava acostumada a usar máscara, tá usando máscara, não está reclamando de usar máscara, não fica revoltado, não fica chateado, porque já Isso. foi de uma forma condicionado a uma realidade que em alguns momentos você precisa usar máscara, né? Que isso não é o É. fim do mundo, que não precisa ser reclamado. Porque lembra, gente, toda vez que a gente reclama, que a gente pragueja, que a gente fica chateado, quem é o primeiro atingido? Somos nós. Nós que começamos a vibrar naquela vibração de chateação, de reclamação, a gente fica amargo, a gente fica desagradável. Então, lembra, quanto mais a gente conseguir filtrar, ganhando uma percepção que tudo que acontece na vida são desafios para que a gente possa evoluir e crescer, menos chateação, menos aborrecimento a gente vai tendo. A gente vai percebendo que aquilo faz parte da existência do ser e vamos aprendendo a lidar. É bom, Acho que tudo é um processo muito grande, né? Então a gente começa fazendo mal, né? Usando o termo popular aí, a gente começa na ignorância do bem, vai fazendo, vai melhorando e tal. Aí a gente passa por uma hora em que a gente não faz mais um tipo de maldade, um certo tipo de maldade, mas outras pessoas fazem. Então, no nosso processo evolutivo, quando a gente lidar com essa situação, os outros estão fazendo aquilo que eu acabei de aprender a não fazer, no iniciozinho, quando eu acabei de aprender, a gente ainda fica revoltado com quem faz. E aí a gente vai tendo que lidar com aquilo, aí vem a compreensão, né, porque eu estava revoltado porque não estava compreendendo alguma coisa, vem a compreensão, e aí uma certa hora a gente automatiza tudo isso, e essa ideia de fazer o mal, ou né, de ir contra o mal das pessoas e não respeitar, a gente também foi assim, né? Então vamos lá, vamos ficar focado, ó. A hashtag de hoje para a gente lidar com o bem e o mal é reeducação pessoal. Vamos focar Isso. na reeducação pessoal e focarmos nas leis de Deus. Se nós estivermos focados nisso, nós nos reeducaremos. Luiz, o tempo passou e eu amei. É rápido, né? Muito rápido. Você sabe o que eu estava lendo? Que agora a Terra 2020 andou um pouquinho mais depressa que 2021. Nós vamos andar mais um pouquinho. E Cada ano é mais rápida. cada vez mais rápido. Tá ficando É isso rápido. aí. É bom. Quando é bom, é rápido. É Então, isso aí. gratidão, Lu, gratidão mesmo. Gente, a semana não termina aqui. A gente vai amanhã ter o nosso querido Ademir Serrano, onde nós vamos falar sobre Morrer Não é o Fim. É um livro que ele escreveu que tem exatamente o tema do momento que nós estamos passando. Então vamos lá, todo mundo aprender que morrer não é o fim, né? Isso vai ser bom demais. E na sexta, gente, nós temos o nosso primeiro sagrado do ano, que vai ser maravilhoso, o Encontro com o Sagrado, com Adenauer Novaes, onde ele vai trazer consciência e inconsciente. Essa primeira parte é um estudo teórico, porque o sagrado, gente, está vindo num formato maravilhoso. Nós vamos ter todos os meses os encontros, eles são quinzenais. Então, um primeiro encontro sempre vai ser o tema teórico e o segundo encontro do mês vai ser a prática de como você vai se utilizar na sua vida daquilo que você vai aprender com o tema teórico que ele trouxe. Então, aguarde, ele vai explicar muito melhor do que eu estou dizendo agora na sexta-feira. Vai ser maravilhoso. Lembra? Amanhã é 20 horas, mas sexta é 18 horas do horário do Brasil, porque a gente fica respeitando aí que de noite, sexta-feira, é o dia da família. Então a gente faz um pouquinho mais cedo para a gente não interromper esse jantar, esse momento aí que sexta-feira a família pode ter junto. Então, Luiz, um beijo enorme, a gente vai estar junto logo. Mês que vem estamos aí. Opa, maravilhoso, sempre. Valeu, obrigada, Marcela, que está no backstage, obrigada pela participação de todos vocês. E lembrem-se, se vocês quiserem fazer parte, nós estamos abrindo um novo grupo de acolhimento para as pessoas que estão vivenciando a partida do ente querido. Estamos acolhendo o Covid, começa segunda-feira, dia 11. Então, se você quiser, basta entrar aqui no nosso website e no menu principal, quero ser acolhido. Se você tem vontade de ser um acolhedor, venha fazer parte, porque agora no mês de janeiro, na segunda semana, nós estamos iniciando um novo treinamento ao acolhedor. Venha ser voluntário, basta clicar, quero ser voluntário. E, gente, se você quer estudar, aí é mais fácil ainda, porque essas lives, elas vão ficar
todas dentro do nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Luto, mas nós também temos alguns programas gravados que não entram em lives. Nós temos orações, meditações, temos alguns programas que nós fazemos. Então, se você quer fazer parte, você entra nesse website e você clica. Quer estudar? Simples e fácil. Vai cair lá no Ampliando a Consciência, dentro do grupo do Telegram, e lá você vai receber todas essas programações que nós temos e vai fazer parte delas. Lu, beijo para você, beijo para Isabel, uma semana maravilhosa. Obrigado a todos aí. Tchau, querido. Tchau.